Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao segundo episódio do seu podcast Grutti Fetter. Meu nome é Christian Fetter, estou com meu querido amigo Flávio Grutti e hoje nós temos a alegria de receber aqui o professor Jailton Lopes, que aceitou nosso convite de bom grado, sem ônus, pelo menos até agora, né? E nós vamos bater aquela horinha aqui de papo sobre fatos da vida, sobre coisas que vocês não imaginavam, talvez, a respeito dele, né? E eu queria, então, passar aqui para o meu amigo Flávio para fazer aqui a apresentação do nosso ilustre convidado. Dia de festa para nós, né? Com certeza. O segundo episódio já tem alguém do naipe de Jailton Lopes, esse professor querido. Tem mais de 180 mil seguidores, não é à toa, tudo orgânico. Por quê? Porque ele é acima do tom. Ele é acima da média. E vocês vão conhecer hoje a essência do professor Jailton Lopes, como ele é no dia a dia, o que o levou a tomar decisões e como ele chegou nesse nível tão alto de conhecimento e de reconhecimento perante os alunos e perante a comunidade jurídica. Jailton, que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E aí, Christian, como é que a gente começa? Vamos começar de um jeito diferente? Só de um jeito leve? Nós não vamos falar de direito aqui no início. Vamos falar de quê? Vamos falar de música? Isso. Vamos falar de música. Vi uma postagem sua esses dias, você num teclado, há uns 5 anos atrás, talvez. Vamos multiplicar um pouquinho aí, né? Eu calculei uns 5 anos atrás. Você foi músico, como é que a música entrou na sua vida, o quanto ela foi importante ontem e hoje? Obrigado. Primeiramente, quero agradecer imensamente pelo convite. Estou muito honrado, muito feliz em participar deste podcast e para mim é sempre uma alegria rever o meu amigo Flávio e agora conhecer pessoalmente o Christian, que é um professor também, e vocês dois são pessoas que realmente inspiram e para mim é uma alegria poder compartilhar um pouco da vida, de pensamentos jurídicos e não jurídicos e reflexões. Então eu acho que esse não teria um lugar melhor hoje para a gente falar sobre a vida e falar sobre direito, perspectivas e etc. Mas a música, eu costumo dizer, Christian e Flávio, que a música, eu devo muito à música. Não vou dizer que eu devo tudo à música, mas devo muito à música. Porque durante a faculdade, eu precisava sempre sair mais cedo da aula, às quintas e sextas-feiras, bem no momento da aula de processo civil, que hoje é uma área que eu me dedico muito, a qual eu me dedico muito, porque eu precisava tocar em bares, né? Então eu tocava em bares e restaurantes da minha cidade, para poder pagar a minha faculdade. Então, basicamente, eu devo muito à música justamente por isso. Porque se não fosse a música, eu não teria, provavelmente, cursado direito, me formado, ido a advogar e depois não teria passado, certamente, em um concurso público e não estaria, acho que, aqui hoje, falando com vocês. Então, eu devo muito, toco ainda. Hoje tenho o meu pianinho lá em casa, o meu pequeno já está aprendendo ali, na medida do possível, a bater nas teclas, mas, de fato, a música foi algo imprescindível na minha vida. E hoje é um hobby ainda é algo importante, você escuta com frequência, te ajuda a concentrar, ou relaxar, ou desapegar das coisas. Como é que é a música hoje? Hoje é um hobby, ainda procuro me exercitar semanalmente, né? E aí é um momento que eu tenho de terapia, é a música, né? Quando adolescente eu sempre fui muito curioso e a música sempre despertou muitas curiosidades em mim. E o piano e teclado, eu acho que eles foram esses dois principais instrumentos. Aí comecei a tocar, minha irmã fazia um curso de música, não existia online naquela época, né? Não era há 5 anos, não. Ela fazia um curso de música e ela ia e eu ia com a minha irmã, porque eu era colega de escola dos filhos da professora de música. Então ela ficava lá estudando piano clássico, e eu brincando com esses meus colegas, esses meus amigos. Eu acho que de tanto eu ouvir aquele negócio, eu comecei a ter curiosidade. Ela tinha um teclado, e aí eu gostava muito de futebol, quebrei o tornozelo, fiquei 2 meses sem poder andar praticamente, não tinha nada para fazer em casa, eu peguei o teclado dela, coloquei no colo e pedi para ela me ensinar os primeiros acordes. Ela me ensinou os primeiros acordes, depois eu conheci um cara que tocava cavaquinho, sou do interior da Bahia, então, ou seja, Barreiras, Bahia, então axé, pagode, esses gêneros, eles preponderam na Bahia. E aí, esse meu amigo que tocava cavaquinho falou, vamos montar uma banda de samba? Vamos. E aí, a partir daqueles primeiros acordes, eu fui ouvindo, e depois eu fui ouvir Djavan, fui ouvir Ed Mota, que é, assim... Fantástico, né? Eu adoro Ed Mota, adoro Djavan.
E aí eu fui ouvir isso, aí depois eu fui para MPB, e aí, basicamente, eu tocava em bares e restaurantes para custear a minha faculdade, e fui tocando, aí me formei, larguei, digamos assim, abandonei a profissão de músico, mas mantive a música na minha vida e segui no caminho do direito. Olha só que maravilha. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ninguém sabe disso, né? Tocado muito essa música em bares e restaurantes daqui. Ô Jailton, eu, por exemplo, eu tocava violão em igreja, em missa. Aqui em Brasília, na Igreja Dom Bosco e na Igreja Santa Cruz. Aí depois de velho, como ele diz, comecei a aprender bateria. De certa forma, o fato de eu tocar violão em igreja e ter aquele público me fez verbalizar melhor e perder a vergonha para falar em público. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. Porque, como nós estávamos falando agora há pouco, né? A música, quando você toca para outras pessoas, você vai perdendo ali a timidez, você vai se expressando melhor. E não é só no momento, digamos assim, do palco, mas sobretudo depois, na hora de conversar com as pessoas chegam para conversar com você, de certa forma, a sua comunicação melhora, comunicação verbal, comunicação não verbal. Eu tenho que a música, nesse aspecto, também me ajudou demais. Hoje, para eu poder dar aula, melhorar como professor, então, em todos os aspectos, para chegar até aqui e também para poder ministrar aulas, preparar e me socializar de uma forma geral. Acho que ela é imprescindível para isso também. Você era tímido? Perdão, Cris. Eu era muito tímido, ao ponto de passar à frente de uma loja, olhar para um produto e ter vergonha de entrar e perguntar o preço. Olha só. Era nesse nível, eu era muito tímido. Mas aos poucos eu fui perdendo a timidez e a música, assim, foi fundamental para isso. E eu brinco sempre o seguinte, as pessoas acham que a sala de aula tem sempre aquele aluno que pergunta mais, aquele aluno mais participativo, ou que faz uma pergunta inoportuna. Isso diante do bar, em que algum espectador já passou um pouco da conta na bebida e vem te incomodar para pedir uma música que você já tocou, ou uma música que você não quer tocar. Quem enfrenta o bar, enfrenta qualquer coisa. Exato. Que não sabe, né, Cris? Ó, Eu não conheço. tem uma história que você me fez lembrar dessa história agora, que foi a seguinte. Nós fomos tocar uma vez em um bar, e o músico sabe disso. Primeiro você vai umas 3, 4 horas da tarde para passar o som, né? Passar o som significa montar todos os aparelhos, testar se está tudo certo, e depois à noite você volta para tocar. Beleza, chegamos lá, tinha um senhor sentado e um homem em pé, muito provavelmente o segurança dele. Eu não conhecia, depois fiquei sabendo que ele era um dos homens mais ricos lá da cidade, etc. Beleza. Vou acabar falando o nome porque não tem jeito, mas enfim. Já prescreveu, né? Então eu posso falar. Já prescreveu. Tanto o crime quanto a responsabilidade civil, então eu posso falar. E aí, nós montamos os aparelhos e veio a pessoa com um bilhete. Toque a música Yolanda. Tá certo, a música é conhecidíssima. Vamos lá, tocamos a música Yolanda. Só passando o som. Terminamos. Aí ele grita, de novo. Aí o cantor falou assim, Jailton, poxa, a gente já tá atrasado, tem que voltar pra casa pra tomar banho. E cantor é chato. É chato. Aí eu falei assim, cara, ele tá pedindo, vamos tocar. Tocamos. Depois ele, de novo. Que isso? A gente tocou umas 10 vezes. 1 hora e meia tocando a mesma música, Yolanda. Depois eu descobri que o nome dele era Yolando. E quando ele bebia, ele achava que essa música havia sido feita pra ele. Nossa Senhora. E aí nós tocamos 1 hora, beleza. Aí o rapaz, segurança, trouxe um cheque. De R$100. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Muita grana. Era muita grana, R$100. Aí você embolsa antes que o dono do bar veja, né? Não, e olha só, beleza. Falei assim, cara, ganhamos no final de semana. R$100, tá maravilhoso. Aí voltamos a tocar à noite, tocamos até às 3, 4 da manhã. E tinham outros bêbados depois da noite também. E aí quando terminamos o show, a dona do bar falou assim, não, o cachê já foi pago. Eu falei, não, como foi pago? Não, o patrocinador era o cidadão que tava à tarde aqui, que vocês tocaram pra ele. Olha. Aí ela utilizou isso pra não pagar o cachê e a gente ficou com R$100 pra você ver que música sobe. A estrada é dura. Viver da música é difícil. Viver da música é difícil. E aí veio essa virada depois, então, né? Quer dizer, acabou a faculdade, você abandonou um pouquinho ali. Toquei na igreja também católica, em missas, depois da faculdade, já formado, já como advogado, e durante muitos anos também, e aí praticamente parei quando eu vim para morar em Brasília, porque aí depois aqui a vida mudou muito em termos de... Formou na Federal da Bahia. Não, numa faculdade particular do interior da Bahia. Tá. De Barreiras mesmo. Minha faculdade foi a primeira faculdade, acho que a primeira faculdade de Direito
E a gente não sabia nem se o curso seria reconhecido. Ah, tá. Você já voltou lá depois? Já voltei. Já? Tenho amigos lá, colegas de escola hoje dão aula lá também. Então, Eu me formei no CEUB. O Christian uma vez fez um curso de pós-graduação e eu voltei lá para dar uma aula no curso de pós-graduação. Me deu uma emoção. Imagino que você deve ter sentido legal. isso. Mas você voltou como professor, palestra? não, só só voltei para visitar. não voltou ainda como... Como professor, não. Ah, isso é. Então Aí você você vai ver. vai acontecer e vai ser legal, vai. com certeza. É. Legal. Viver de música é difícil. E viver de direito? Como começou? Eu diria que viver do direito é desafiador, né? Porque assim, eu sempre acreditei que quando você faz alguma coisa, pelo menos quando você tenta fazer algo bem feito, quando você acredita naquilo que você faz, eu acho que os caminhos vão sendo abertos, em qualquer profissão. Então eu não diria assim, olha, é muito difícil viver do direito. Eu não acho que é muito difícil, eu acho que é muito desafiador e você tem que estar preparado para o desafio. Porque, por exemplo, meu primeiro ano de advocacia foi o ano mais difícil da minha vida, ao ponto assim de eu não ter dinheiro pro final de semana para comprar um lanche, para levar a namorada para sair, para fazer um lanche. Só que eu sempre acreditei muito naquilo que eu fazia. E no segundo ano as coisas assim, simplesmente mudaram completamente. As coisas foram acontecendo, eu fui assumindo algumas causas, fui sendo contratado por algumas pessoas, trabalhei em sindicato como advogado, depois tive a oportunidade para advogar para bancos, em escritórios de representação de bancos, e tudo isso me dando experiência, e eu acho que as portas foram sendo abertas. Até chegar o momento de eu pensar o seguinte, olha, o meu sonho sempre foi a magistratura, e a minha mãe sempre falava, olha, você sempre quis, sempre falou que gostaria, por que você não estuda? Você está indo bem na advocacia, mas... Aí eu pensava assim, não, eu não quero mais fazer concurso, porque a advocacia, o céu é limite na advocacia. Então, eu sou dono do meu tempo, sou dono dos meus processos, eu trabalho quando e onde eu quiser, não tenho limite e tal. E eu comecei a pensar muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, vinha ali, mas sempre foi o seu sonho, seu sonho, seu sonho, Mas seu você tem sonho. essa memória de garoto, eu quero ser juiz, ou você viu um juiz? Na faculdade, Aham. eu tive alguns professores que eram magistrados, eles me inspiraram demais, né? Legal. Principalmente o professor de processo civil, me inspirou muito, 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 muito. E ali eu consegui visualizar e ter uma referência de uma profissão, digamos assim, do direito. Mas eu advoguei por quase 7 anos. E advoguei mesmo. Foi, vou advogar para ter os 3 anos para poder fazer... Não, fui advogar mesmo, né? E ir pro balcão, esquentar a barriga no balcão. Imersão, né? Imersão total. Aí depois eu diminuí a advocacia, continuei advogando, mas diminuí o ritmo para poder estudar. Então, basicamente, eu ficava... durante a manhã advogando e à tarde e à noite estudando para concurso público. E consegui conciliar, assim, de uma forma muito natural e tranquila, o estudo para concurso público com a advocacia. E por incrível que pareça, eu continuei ganhando dinheiro na advocacia, mesmo tendo que me dedicar ao concurso público, porque eu acho que quando você tem uma obrigação que é muito forte, digamos assim, em termos de horários rígidos, eu acho que você dá mais valor ao tempo. E você dar valor ao tempo é muito importante para você dar conta desse mundo, que é um mundo dinâmico cada vez mais, né? Então, acho que isso me ajudou também. Então, como eu dava muito valor ao tempo que eu tinha para advogar e ao tempo que eu tinha para estudar, eu acho que eu fui bem nos dois. Porque eu fazia o que tinha que ser feito na advocacia e fazia o que tinha que ser feito no estudo, né? Preparação, Na né? preparação. Então acho que deu certo. Olha, a pior fase da minha vida foi quando eu parei de trabalhar para me dedicar unicamente para o estudo destinado ao concurso. Porque o sucesso não veio no tempo que eu gostaria, eu comecei a me sentir inútil e normalmente alguém pergunta para o outro, o que você está fazendo agora? Eu estou estudando para concurso. Você está desempregado. Tem um estigma, né? Tem um estigma de quem estuda para concurso não faz nada. Não faz nada. Tanto que criou-se um termo, né? O concurseiro, né? Concurseiro, né? É uma até, às vezes, usado pejorativo. Eu não gosto, concurseiro. A gente não... Eu não gosto. Mas ele adquiriu tons pejorativos, eu acho. Isso tem muito a ver com a música, né? Porque o que você faz? Eu sou músico, tá? Mas você trabalha com o quê? É igual com você. Então, já o início da nossa conversa foi música, então é muito próximo, né? A gente ouve isso até como professor de vez em quando, né? Não, mas além de dar aula, o seu trabalho, verdade, né? Horror, isso. Todo mundo ouviu essa pergunta aqui, né? Você é músico, mas durante o dia você faz alguma coisa, né? Não é assim? Né?
Será que o músico também não tem que preparar, não tem que estudar, e o professor não tem que preparar a aula, não tem que estudar? Não As pessoas acham que você se apresenta ali, só voltando um pouquinho, tá tudo pronto já, né? O começo da música, o final, aquela contagem, aquele tempo errado. Tá tudo é obra do acaso, né? Você não passou 50 vezes aquele tema, não passou 50 vezes aquela lição, aquele instituto jurídico, aquele livro, né? As pessoas acham que tá tudo pronto. É uma lástima, mas é a nossa realidade. Olha que legal, o Christian falou de modelo pronto, que já estaria tudo pronto. Ganchos. Os ganchos. Hoje, o Jailton, me incomoda muito como professor quando alguém vai no grupo e fala: alguém tem um modelinho pronto aí de uma petição X, de uma petição Y. Eu acho que essa mania do profissional do direito de buscar modelos prontos provoca um declínio cognitivo. Concordo plenamente. O que você acha? Isso, né? Como é que a gente combate isso? Eu acho que o professor tem um desafio também, aí enquanto professor, que é de estimular o aluno e de mostrar para o aluno que o professor ele é apenas um instrumento. E a função do professor é fazer o aluno refletir, não é entregar, porque senão ele deixa de ser o professor e passa a ser o sócio, por exemplo, ou o executor daquilo que o aluno precisa. Então isso é muito comum. Eu gostaria de um modelinho assim, ou então, mas o que eu faço aqui? Geralmente eu falo, olha, eu não posso pegar na sua mão e fazer você assinar ou você redigir o documento. Você tem que assistir às aulas, entender o conteúdo, qual o objetivo disso, para que serve, como a gente muda a vida das pessoas usando esses institutos, e a forma vai ser a forma que você idealizar para aquilo. Não pense muito na forma, pense sobretudo no conteúdo, como você vai atingir aquela finalidade licitamente, evidentemente, né? E é interessante porque as pessoas acham que para tudo já existe uma fórmula pronta, e não existe. Então, eu vou ajuizar agora uma ação de responsabilidade civil. Parece que é uma ação simples, mas não é. A depender das particularidades do caso, você vai ter que criar uma tese ali nova para poder convencer o juiz a decidir. Então, eu vejo com muita preocupação, Flávio e Christian, essa busca por algo muito mais facilitado, mas isso vem já da própria faculdade. Porque ninguém quer ler Orlando Gomes, ninguém quer ler Ponce de Miranda, a pessoa quer o resumo do resumo do resumo. Então, o aluno compra uma sinopse, aí um aluno um pouco mais estudioso faz o resumo da sinopse e uma boa parte da turma quer fazer o resumo do resumo da sinopse, que a sinopse muitas vezes também, o autor da sinopse muitas vezes sequer teve acesso direto às fontes que ele cita lá, né? Então, acaba gerando digamos assim, um processo em cadeia que vai desencadear muitas vezes para esse declínio aí, já estamos vivenciando isso. Então eu vejo com muita preocupação, mas eu entendo que o problema é muito mais grave, eu acho que ele começa na faculdade, talvez o professor tenha uma função muito importante, que é de estimular e forçar o aluno, muitas vezes, a ler certas obras. E eu lembro que na primeira aula, na minha primeira aula de direito civil, esse meu professor, que foi professor de processo civil, ele também foi professor de direito civil, parte geral. E eu não tinha a mínima ideia sobre bibliografia, sobre autores, eu não conhecia, estava lá no primeiro semestre. E eu lembro que eu achei um primeiro livro lá que estava assim, Direito Civil. Só que era uma sinopse, assim, muito ruim de Direito Civil. E eu fui me achando para a aula. Sentei, e quando esse meu professor passou, ele passou por mim, ele olhou assim, pegou essa sinopse e jogou no chão. Você nunca mais vai ler essa porcaria. Eu acho que eu me lembro, uns livrinhos que tinham 30 páginas. 30 páginas, você nunca mais vai ler essa porcaria. 30 páginas. E aí, ele falou, você nunca mais vai ler essa porcaria. E ele começou a falar, depois para Tom, sobre a importância dos autores, indicar, e aí eu fui entender. E quando você visita essas obras, assim, é de chorar. A qualidade da escrita, a forma como o conteúdo é abordado, assim, é algo impressionante. Eu, quando concluí o meu manual de processo civil, eu visitei uma obra espetacular de processo civil, que é a obra Comentários ao Código de Processo Civil de 73. Essa obra é uma das obras mais lindas que eu vi, porque, assim, autores espetaculares. Quando você começa a ler aquilo, você pensa, caramba, hoje, em 2023, eu não vejo ninguém falar dessa forma. Me lembro dessa coleção. E você pega isso e joga para hoje e tudo faz sentido, porque, assim, a essência ainda está ali, né? É espetacular. Então, acho que falta esse estímulo para os alunos e os profissionais, de uma forma geral, irem para essas obras, lerem, que eles vão aplicar e vão, de fato, transformar a atuação, né? Era uma coleção dos livros de capa verde, né? Com borda verde, Barbosa Moreira. Barbosa Moreira. Eu tive vários. Eu não tive a coleção completa, não, mas eu tive vários.
E realmente é uma coleção sensacional. Mas tu citou, a gente citou aqui Pontes de Miranda, Orlando Gomes, o Barbosa Moreira. Eu me pergunto se o aluno em geral hoje sabe sequer da existência desses grandes mestres, né? Eu tive, por exemplo, aula de Direito das Coisas toda estruturada no Pontes de Miranda. O professor não mencionava ele, a gente dizia que ele era ponteano, nosso professor ponteano. Eu acho que o termo até existe, né? Ele estruturou toda a aula no Pontes de Miranda. E ele dizia assim, vocês não lerem Pontes de Miranda, não dá nem para continuar. A gente falou, sim, aí chegava lá na biblioteca da UNB, 60 volumes, sei lá, como é que eu vou encarar isso aqui, né? Mas vamos embora, o professor falou que é possível. Exatamente. Né? Dizia, pelo menos esses volumes aqui, bora, por noites e noites ali, ralando, né? Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser perdida. Assim, é claro que nós não vamos aqui falar para o nosso público o seguinte, olha, você é obrigado a ler os 60 volumes do Pontes de Miranda. Claro. Não, a gente está falando isso. A gente está falando que é importante você ter essas referências também, porque muitos temas atuais, para que nós possamos enfrentar esses temas, necessariamente é preciso visitar essas obras, esses autores, né? Ir lá beber diretamente da fonte, para você entender por que esse instituto ele funciona dessa forma. E eu acho que quando você faz isso, você exercita dessa forma, você consegue também criar soluções novas. Porque se a pessoa ela fica acostumada a sempre buscar fórmulas prontas, ela jamais vai conseguir, por exemplo, criar uma tese. E se você advoga no juizado especial, se você só advoga no primeiro grau de jurisdição, talvez você não precise, muitas vezes, criar tese. Mas se você inicia um processo ou uma defesa já imaginando esse processo lá no STJ, ou no TJ, ou no TRF, você já precisa preparar o terreno para uma tese que você vai sustentar em um órgão jurisdicional que de fato vai resolver a questão. Porque a gente sabe que hoje dificilmente fica no primeiro grau. Quase tudo vai para o segundo ou vai para o STJ. Então, quando você consegue raciocinar, e é uma expressão que se utilizava muito antigamente, era: você tem que aprender a raciocinar juridicamente. Eu não sabia o que era isso. Mas eu não consigo entender o que é raciocinar juridicamente. Quando você começa a ler isso, você começa depois, o professor fala uma coisa, mas você, mas isso choca com um princípio tal, isso choca com o instituto tal. Isso é raciocinar juridicamente. Entender o instituto, qual é a essência, como ele se classifica, como ele se projeta, né, e resolve o problema das pessoas. Então, quando a pessoa entende isso e passa a conhecer essas obras, eu acho que é a cortina que se abre, é a luz que é acesa, né? E eu penso muito nisso e acho que para o futuro é muito importante. Vou contar uma história engraçadinha. Tive um aluno que ele fazia o seguinte: eu chegava em sala, qualquer matéria, vamos lá, direito de família. Professor, me dá o conceito de união estável. Por exemplo, a aula era sobre união estável. Antes de eu começar, ele pedia um conceito. Eu dizia, olha, não é um conceito, eu vou te dar algo próximo de um conceito, porque eu não sou a pessoa mais indicada, talvez, para ter um conceito pronto e acabado. Bom, mas professor, um conceito. Aí ele pegava, anotava, fechava o caderno e não perguntava mais nada. Aula seguinte, vamos falar de tutela, curatela, enfim. O conceito, professor. Pela terceira vez eu falei, olha, você me dá o conceito. Não, mas eu não sei. Falei, eu te dou 2 dias. Nós temos lá terça e quinta, hoje é terça, tem até quinta-feira para você me dar o conceito. Não, mas professor, eu falei, vamos em frente, aula. Bom, quinta-feira ele chegou. Professor, eu tentei aqui, falei, pronto, agora, viu? Não foi muito melhor? O seu conceito está melhor que o meu. Olha aí. Ô, professor, vou pensar. Eu falei, não me pede mais conceito. Vai atrás, pega 3, 4 livros, faz um mosaico. Né? Tens uma biblioteca que boa, né? Corre atrás. Aí eu acho que houve uma inspiração ali, acho que houve A gente não pode ter medo de ser chato, né, Joel? Dizer, olha, eu não vou te dar isso aqui. Com certeza. Eu não vou te entregar isso aqui. A gente tem uns grupos de WhatsApp, né? O aluno outro dia, como é que eu abro um inventário? Eu escrevi no grupo, abra o código, abra o CPC. Ele fez isso. Eu fiz, ele fez isso. Falei, vamos me tirar do grupo, mas azar, alguém tem que ser o chato, né? Aí você tem que estar preparado. Mas você não ia sair do grupo, você é o professor, você é como líder. Mas eu sei lá, atualmente... Ele permanece lá, porque alguns aplaudiram. Eu recebo mensagem no privado, né? Professor, eu tô contigo, mas no público ninguém se manifesta, né? Olha, muito bom isso aqui que você falou, mas... Ô, Christian, falar em obra, você já manuseou, já consultou o livro do Jailton? Ainda não processo civil? Tem lá no escritório. Nós temos? Temos, eu tenho. Tem autografado. Tá lá, escondidinho, nada, tá em uso lá. Sabe o que é bom no teu livro? Sobre Código de Processo Civil. Comentários. Curso completo. O comentário. Curso completo. É um manual, né? É de ponta a ponta. Isso. Joia. Ele diz exatamente o que você precisa saber para resolver o seu problema. Ele tem o instituto, ele explica o instituto, e aí você está com aquela dúvida e ele responde, ora na visão do magistrado, que ele foi até pouco tempo,
ora na visão do advogado. Então você pega o livro dele, você resolve o seu problema fazendo um passeio consistente na matéria. É fantástico, porque tem alguns livros, Jailton, que você percebe claramente que é cópia do outro. Ou então fala, e você não traz para o mundo real. Exatamente. Então, tá esgotado, não está? Eu não sei até quanto tempo estava, não sei se... Está esgotado. Tem que sair a outra edição. Já Olha, estou trabalhando na atualização do livro. já está na atualização. O livro é bom demais. Obrigado. Vocês que estão me ouvindo, eu recomendo com toda a força. Já resolveu, me inspiro nas minhas aulas no livro do professor Jailton e parabéns, viu, por sua obra. Obrigado. Eu costumo dizer o seguinte, que isso, acho que de uma forma geral para todos, né? Não necessariamente em razão do livro, mas acho que o livro me ajudou também nesse sentido. Que o direito, ele é lindo. É lindo. Só que se nós não aplicarmos o direito para resolver o problema, resolver de fato o problema das pessoas, Sim. não vai passar de uma simples folha de papel, palavras bonitas que ficam ali. Então, eu acho que de nada adianta o professor, o autor, o aplicador do direito de uma forma geral, saber muito, decorar os conceitos, né? Decorar os conceitos e não saber como resolver o problema das pessoas. Porque, ao fim e ao cabo, nós trabalhamos para as pessoas. E, enquanto juiz, eu me preocupava muito com isso. Então, chegavam as demandas, eu sempre me preocupava, tá, como é que eu resolvo esse problema? Como é que os advogados podem me ajudar a resolver esse problema? E sempre foi assim. Eu acho que hoje também, como advogado, eu procuro ter essa visão. Eu tentei, de alguma forma, colocar isso no livro e tento, na medida do possível, colocar isso na minha atuação hoje como advogado, embora eu seja um jovem advogado agora. Eu fui um advogado, digamos assim, experiente no início, depois fui para a magistratura, voltei, agora me considero um jovem advogado. Mas eu procuro fazer isso e procuro fazer isso também para os alunos, né? Não dar as fórmulas prontas, mas explicar a essência e os institutos de uma forma geral e, sobretudo, como você utiliza isso, como você tira isso do papel e coloca. Porque se eu falo sobre teorias, sei lá, citamos aqui o Ponce de Miranda, teoria quinária do direito de ação, começa a falar sobre classificação, o ato-fato jurídico, se a gente começa a falar sobre isso, tá, mas de que forma a gente resolve o problema das pessoas utilizando esses institutos? Eu acho que se o advogado entender isso, pesquisar e se envolver essa habilidade, né, de fato utilizar para resolver, eu acho que a sociedade ganha muito. Então, eu acho que eu procurei fazer isso e procuro, na medida do possível, como professor, como advogado também, e eu sei que vocês também pensam assim, então aqui eu acho que há um consenso nesse ponto, e para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, é importante que eles reflitam mais sobre isso, porque a gente tem que resolver o problema das pessoas, né? Perfeito. E conseguiu. Jailton, não tinha de bolso aqui. Que conselhos você daria a um jovem estudante que quer ser juiz e ao jovem estudante que quer ser professor? Nossa, que pergunta difícil. E ao jovem estudante que quer ser, vou acrescentar o terceiro, rico. Olha, foi boa essa, hein? Muitos. Essa terceira eu não posso responder porque eu ainda não alcancei esse resultado. Mas aí você imagina. Imagino. Vamos lá. Eu acho que o jovem que almeja a magistratura, ele tem que pensar o seguinte: a última coisa é pensar em poder e em, digamos assim, salário. O servidor público não vai ser rico. A ideia do servidor público é aquela: você está em uma zona de conforto, você nunca vai ser rico e também nunca vai ser pobre. Então você está ali. O sujeito que entra para o serviço público pensando em ficar rico, ele vai se decepcionar e aí ele vai ser provavelmente aquele tipo de servidor público chato que fica no grupo do WhatsApp com os outros colegas reclamando da carreira, reclamando do salário, reclamando do mundo, reclamando de todo mundo. Então você tem que entender, e eu fui para o serviço público já sabendo disso. E eu estava super confortável na minha situação como servidor público. Então a pessoa que quer ser juiz, ela tem que pensar o seguinte: poder cega. Então não vá pelo poder, você é um servidor público como qualquer outro. A pessoa que paga o salário ali do técnico judiciário, a mesma pessoa que paga o salário do juiz, do desembargador, do ministro e etc. Então você vai, faz o seu trabalho e volta para sua casa. Eu sempre acreditei nisso e consegui levar a magistratura de forma leve, eu acho, por isso. Então nunca fiquei preocupado com notícia, nunca julguei por capa, por nome, zero.
Então, eu sempre levei com leveza. Então, eu acho que a magistratura ela deve ser encarada com responsabilidade. Então, a pessoa que almeja atingir esse cargo já tem que ter isso ciente, então, para ela não se decepcionar. O sujeito que quer ser professor, eu digo, talvez seja a profissão mais desafiadora, mas, na minha opinião, é a que gera maior realização pessoal e profissional pela transformação que você promove na vida de outras pessoas. Se você for para a docência pensando no dinheiro, é melhor você não ir, esquece, porque é tudo menos o dinheiro. O dinheiro hoje, com as mídias, com as redes sociais, ele, de fato, pode vir para a docência se você conseguir escalar. Então, por exemplo, hoje um professor que até pouco tempo atrás, para ele ter muitos alunos, bastava que ele fechasse uma sala com 60 alunos, hoje esse professor pode ter 1.500 alunos, né? Então, ou seja, você consegue escalar, você consegue ter, de fato, um faturamento muito grande. Então, você também tem que ter esse olhar para o mundo moderno e as redes sociais, elas, de fato, transformaram o mundo. Não as redes sociais, mas a internet transformou o mundo. Então, se você tem essa visão, aí eu digo, vale a pena e em termos financeiros pode ser muito, muito, muito bom. Mas tem que ser uma paixão. Se você for para a docência sem paixão, você pode ir para a magistratura sem paixão. Você pode ser um bom magistrado, mas para a docência, sem ser apaixonado por aquilo, sem acreditar na transformação, pode esquecer, porque você vai perder muitos anos. Eu vejo muitas vezes hoje pessoas que entram em contato comigo falam assim, Flávio e Christian, professor Jair, eu saí da faculdade, fiz a pós-graduação. Depois da pós-graduação, fiz o mestrado. Depois do mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado. Eu me formei há 15 anos e eu preciso ingressar no mercado de trabalho. Também tem esse problema hoje que a pessoa talvez ela não tenha feito um planejamento no início. Não tem problema ela emendar pós, mestrado, doutorado, não tem problema. Mas aí talvez a importância de você já também, ou já dar aula, começar. Porque se a pessoa pensa em fazer um pós-doutorado para depois da aula, ela já entra em um outro tempo, em uma outra história, e dificilmente ela vai conseguir se adaptar àquela nova realidade. Então, se você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que você vai se acomodando melhor dentro daqueles espaços que vão sendo criados e você consegue, eu acho, ser um profissional melhor. Mas é brutal, né? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né, Joitê? E você se desdobrar em professor, advogado, pai ou marido, né? Enfim, é muito complicado. Você sente o tempo mais curto, cada vez mais curto? Você administra bem isso? Como é que você administra essas 24 horas do dia, né? Em seu favor e em favor das pessoas que estão ao teu redor? Ele já deu um sorrisinho. Não, porque não tem tempo. E eu precisaria de umas 30 horas no mínimo, eu acho, né? Para poder vencer os desafios. Mas eu procuro fazer realmente a gestão do meu tempo. Então eu procuro fazer o seguinte, durante a semana, por exemplo, domingo eu sento e já desenho a minha semana. Então por exemplo, a partir de hoje eu comecei um estudo novo. Então eu senti a necessidade de me aprofundar em um determinado tema, em um assunto, e aí combinei com a minha esposa. Porque agora, o que acontece? O meu bebê de 6 meses, ele não deixa a minha esposa dormir direito. Eu até durmo um pouco melhor, embora eu durmo ali no mesmo ambiente que eles. Mas, claro, para a mulher é mais desafiador, mais complicado, porque tem a amamentação, etc. Aí, geralmente, o que acontece? Eu acordo, sei lá, 7 horas com ele já gritando lá, brincando, né? Começa a dar uns gritinhos dele, querendo conversar, ainda não fala nada, mas ele já está se comunicando. Aí eu que pego, vou lá, troco a fralda, tudo bonitinho, volto com ele para a cama e vou lá preparar o café pra gente tomar o café. Beleza, essa é a minha função de manhã cedo. Aí eu combinei com ela ontem, a partir de amanhã eu vou precisar acordar às 5h40, porque eu preciso estudar das 6 às 8, até eu terminar esse meu estudo. Então isso vai levar, sei lá, uns 20 dias, um mês. Então eu procuro fazer isso. Então, por exemplo, eu estou precisando estudar um tema. Eu não consigo colocar essa atividade durante o meu dia de trabalho, das 8 às 19, 20 horas. Então eu coloco mais cedo. Então sempre procurei fazer essa gestão do tempo. Né? Enquanto juiz, estava sendo mais difícil, porque assim, eu entrava ao meio-dia, assim, formalmente era ao meio-dia, mas na prática 1h da tarde. 1
das 13 às 19. Então não podia fazer nada nesse período. E as pessoas falam assim, todo dia ele posta algumas coisas nas redes sociais. Acham que eu tô, entre uma sentença e outra, eu tô ali com um vídeo, falo, não, sábado de manhã para gravar conteúdo para internet, domingo de manhã para gravar conteúdo para internet. Então são 2 dias que durante a manhã eu tenho um trabalho, né? Então eu deixo as publicações agendadas. Já deixo as publicações agendadas. Então as pessoas olham às vezes pro Instagram, acham que eu moro na internet. Não, eu preciso... Esse homem não trabalha. Não trabalha, eu preciso de 10 minutos, que é só o tempo de eu pegar e clicar ali praticamente, fazer a legenda ali e postar. Quando eu já não faço isso, final de semana eu já deixo agendado, né? Então eu procuro fazer essa distribuição dos horários justamente para eu dar conta. Mas eu confesso que é muito, muito, muito difícil. E aí, só um complemento antes de voltar pro Flávio. Acabou o dia, não conseguiu fazer tudo o que tu queria. Como lidar com a frustração que é inevitável, né? Como é que você leva isso pro dia seguinte ou pra sua noite de sono? Eu aprendi isso no início da minha advocacia. A primeira parte, digamos assim, da minha vida como advogado. Que foi, acho, dos 23 anos aos 29, 30 anos, né? Como advogado. Eu estabeleci uma máxima para mim que era a seguinte: eu não levo trabalho para casa. Então eu trabalho de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não levo trabalho para casa. Então, por exemplo, meu sócio muitas vezes não fazia as coisas no início e deixava mais pro final. Aí o prazo, vencendo na segunda-feira, era trabalho sábado e domingo, assim, de forma desesperada. Eu não fazia isso. Então, já há muito tempo eu consigo me organizar dessa forma. Então, muitas vezes eu trabalho em um processo aos poucos. Começo hoje, vou fazendo, mas sempre com aquela dimensão já do tempo que eu tenho para fazer. E aí, como eu fazia dessa forma, eu não me frustrava tanto, porque isso já era uma máxima para mim. E quando eu comecei a estudar para concurso público, uma máxima que eu estabeleci foi parecida, uma máxima parecida, que foi a seguinte: olha, eu vou ter que diminuir a advocacia, mas não há nada que eu não consiga deixar para amanhã. Então, e aí pro estudo para concurso público isso é muito importante, porque uma vez eu vi lá um desenho, achei interessante, era quase um meme ali, uma charge, que dizia o seguinte: era o sujeito que precisava estudar, e aí ele sentava à mesa para estudar, aí uma mosca voava assim, ele parava, nossa, que interessante, uma mosca, né? Ou seja, tudo dispersão, né? Dispersa. Então eu não podia ter essa dispersão. Aí eu pensava o seguinte: olha, como eu vou reduzir o tempo de advocacia, se o cliente me ligar desesperado, eu vou falar assim: amanhã eu te atendo, amanhã a gente conversa, porque eu tinha que priorizar. Então hoje, durante o meu dia de trabalho, eu priorizo preparação de aula, gravação de aula, advocacia. E a família sabe o horário dela, claro, que eu tô lá trabalhando. Chega o meu filho, passa ali pela porta, dá um sorrisão, aí não existe, você para, vai lá dar um abraço e volta. Mas eu tenho que me policiar, eu tenho que saber que isso tem que corresponder a 5 minutos, 10 minutos de distração e eu volto. Então acho que a advocacia me ajudou nesse ponto. Quando eu estudava para concurso, eu tinha que renunciar, por exemplo, ao atendimento ao cliente muitas vezes. Eu sempre tive isso. Amanhã eu consigo resolver. A não ser que, sei lá, o cliente foi preso. Claro. Preciso agora, aí tinha que sair. Mas não é o ordinário isso. O ordinário você consegue deixar para amanhã. O que você não conseguiu fazer hoje, deixa para amanhã. Assuma outro compromisso que você tem, cumpra aquele compromisso e amanhã você conclui o outro também. Uma coisa que eu falo sempre é assim: você tem que estar satisfeito pelo que você fez. Claro, e não frustrado, mais satisfeito pelo que fez do que frustrado pelo que não fez. Tá, eu não fiz tudo o que eu queria. Normal. Amanhã tem outro dia, o sol vem de novo, a gente segue. Mas eu fiz isso aqui é muito bom. Muito bom. Né? Eu fiz essa petição, eu cumpri esse prazo, atendi esse cliente, tá ótimo. Né? Porque o dia tem 24 horas, não tem jeito. Não tem, né? E a frustração da vida pessoal do cliente não pode ser a sua frustração. Eu sempre digo assim, nós temos que ter amor ao próximo na advocacia, mas não tão próximo. Por quê? Porque às vezes você tem um casamento de 30 anos de infelicidade e aí o cliente quer resolver aquilo em 5 dias e acha que o advogado seria o depósito de frustrações e de lamentações. Então o jovem advogado, ele tende a colocar o peso do mundo em suas costas. Isso é música, não é? O peso do mundo em suas costas. É a mesma. É a mesma? Pra mim, acho que é. Ah, não. É Marvin do Citando. É Marvin. É Marvin. Olha, viu a música? A música tá em tudo, né? Então, nessa circunstância, quando eu aprendi a não pegar a pilha do cliente, eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas eu faço a minha agenda, mas eu faço com tinta guache, some de repente, é uma coisa absurda. Mas, Jailton,
eu já trabalhei muito tempo com autoridades, né, em tribunais, eu era assessor, e eu sempre via que os advogados, quando iam despachar, extrapolavam o tempo, não tinham a objetividade. Eu também, quando pegava algum processo que eu vi uma petição de 70, 100, é uma sinopse, me dava assim uma tristeza, um desespero, e a gente acabava pegando mais fácil. Do seu tempo de magistratura, você teria alguma dica para o advogado sobre como despachar com a autoridade e o que não deve ser feito numa petição? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para os jovens advogados que estão nos assistindo hoje aqui. Que é, se você vai despachar com o juiz, você tem que entender o seguinte, que o juiz conhece, pelo menos presume-se que o juiz conheça o direito. Tudo bem. Há algum ponto muito específico naquela demanda, naquela petição, na ação, que mereça, de fato, ser levado ali ao juiz de forma verbal em uma audiência com o magistrado? Porque, veja, se eu vou promover uma ação de responsabilidade civil por negativação indevida, não vale a pena você despachar com o juiz. Agora, você vai ajuizar uma ação de um processo envolvendo propriedade industrial, uma coisa muito específica. No direito das famílias há muitas particularidades que podem exigir ali esse despacho com o juiz. Então você tem que já ir para essa audiência, para essa reunião, já com os pontos muito bem definidos. Então, por exemplo, excelência ou doutor, então a nomenclatura é de cada um, você tem que conhecer o juiz, muitas vezes a gente sabe, principalmente para o interior, aqui no Distrito Federal, até que eu não posso falar muito, porque eu posso falar por mim, né? Nomenclatura e termos nunca foram importantes. Mas para aqueles que advogam no interior, às vezes tem um juiz mais, digamos assim, antigo, ou de uma outra época e tal. Excelência, a demanda é sobre isso. Eu só gostaria de destacar com Vossa Excelência que o pedido X decorre dessa particularidade que está aqui. Só gostaria que Vossa Excelência desse atenção para esse ponto que nos parece um ponto mais relevante para a apreciação da tutela provisória. Por exemplo, acabou. Sim, né? São 5 minutos no máximo. Tirar da bala comum, né? Se você contar a história do seu cliente, o juiz que tem que ler ali centenas de processos durante um dia, fora as atividades administrativas, ele vai perdendo a paciência e parece que também, ainda que, digamos assim, inconscientemente, você vai perdendo a credibilidade. Quando você for despachar novamente, o juiz vai pensar, nossa, lá vem aquela pessoa chata de novo. Ele não acha a pessoa chata, mas inconscientemente é isso, nossa, de novo. Por exemplo, eu tinha um problema sério aqui, mas o problema era só meu, que eu não verbalizava isso. Quando eu fazia audiências de custódia, de apresentação dos presos, das pessoas presas em flagrante, eu já perguntava, quando eu chegava lá à unidade jurisdicional, eu perguntava assim, posso falar hoje, não vou falar o nome, aquele defensor, ele está em qual sala? Está na sala 3, posso ficar na sala 1? Porque o sujeito falava assim, em cada audiência, ele repetia as mesmas coisas, mas ele gastava 10 minutos, quando ele poderia apenas, tudo bem que é uma audiência, mas na audiência de custódia há meio que uma padronização, porque é só para verificar a legalidade ou não do flagrante. Então, se tem alguma ilegalidade, ele já pode tocar no ponto. E aí ele parava e falava e citava convenção internacional de não sei o que lá, tratado. Falei, gente, a gente não vai resolver esse problema assim, isso aqui é só para ver a legalidade ou não do flagrante. Sim. Então, é preciso pontuar e saber o que de fato interessa para resolver aquela questão. E eu acho que além da falta de bom senso, muitas vezes, a gente vive um problema ético também, né? Eu acho que existem pessoas que tratam mal outro colega, tratam mal o magistrado. A gente tem visto na televisão um advogado xingando o juiz e juiz xingando advogado. Então isso é muito grave também, né? Como é que a gente combate essa questão? Em sala de aula eu tento falar, olha, gente, há uma liturgia, há um saber se portar, né? Não é que nós somos pedantes ou prepotentes, não é isso, é que existe uma liturgia, existe um modus, né? Outro dia eu fui xingado na audiência, já aconteceu com o Flávio recente antes também, a promotora resolveu, puxa vida, criar um problemaço na audiência, eu estava na sala do lado, eu falei, doutora, calma, doutora, a senhora está gritando, e ela estava gritando mesmo, né? Então assim, eu acho que... Ela representa o Ministério Público. Eu falava, não faça isso. Aí ela foi citar uns artigos, eu conheço os artigos, eu sei do que a senhora está falando, a senhora não pode falar desse jeito, então assim,
Isso é um problemaço também, né, Joelton? Você passa isso na sala de aula para os alunos, essa... Não, eu acho que não é assim uma pasmaceira, mas uma calma que nós temos que ter, que você transparece com o Flávio também. Eu acho que um pouco menos, eu sou um pouco mais destabanado, mas eu acho que a audiência é um momento sublime, assim, né? Um momento de demonstração ali da sua capacidade de advogar. Né? A petição você pode copiar, a petição hoje tem GPTs aí que fazem petição, isso é assustador, né? Mas a audiência, eu acho que é a hora da verdade, é a hora do jogo, né? Exato. Quer dizer, o jogador ele pode enrolar no treino, ele pode arrumar uma lesão, na hora do jogo ele tem que jogar, tem que fazer gol. Né? E aí a audiência é isso, né? Você faz esse comparativo e tenta passar isso para o aluno também. Com certeza. E eu sempre digo o seguinte para os meus alunos: ser combativo não é ser deselegante, Perfeito. não é ser mal educado, É isso aí. não é elevar o tom de voz. Você não ganha processo no grito, você ganha processo na técnica. E daí a importância, e nós que estudamos o direito das famílias, daí a importância de o advogado também conhecer técnicas de mediação. Porque o advogado que conhece pelo menos as técnicas de mediação, ele consegue muitas vezes contornar situações delicadas durante ali a audiência, e o que o Flávio fez é justamente isso. Enquanto o seu opoente ali está elevando o tom de voz, você mantém o seu, você reduz. Eu, quando juiz, várias vezes, advogado começava a gritar, e eu começava a falar cada vez mais baixo. Aí, de repente, se fazia um silêncio na sala, que ninguém conseguia me ouvir, e eu continuava falando, por isso. Então, o que eu tô querendo dizer pro senhor é que essa situação é essa, é assim. Porque a gente não vai educar porque a pessoa tem pai e tem mãe. Assim. Então, agora, quando ela começa a olhar para você e percebe que o seu comportamento é absolutamente diferente do comportamento dela, ela fica sem graça. Eu tenho absoluta certeza que esse promotor, essa promotora, quando voltou para o seu gabinete ou quando colocou a cabeça no travesseiro, refletiu sobre isso. O que foi que eu fiz, né? O que foi, porque, qual a necessidade? E às vezes a pessoa não é daquele jeito, teve um dia ruim. Às vezes ela é, essencialmente daquele jeito. Não vai generalizar, né? Isso. Mas é uma situação que é preciso ser enfrentada. O advogado tem que estar preparado para enfrentar. E o enfrentamento não deve ocorrer com a potencialização, digamos assim, dessa guerra. É pelo contrário. Ele tem que manter a sua essência. A sua essência é essa, tem que manter a sua essência. E eu acho que é um exercício diário que nós temos que fazer, de não deixar que os nossos problemas particulares, por exemplo, interfiram em uma sala de audiência, um processo nas nossas petições. Daí a importância de você ler pelo menos mais umas 5 vezes, porque às vezes a gente tem vontade de colocar algumas coisinhas na petição, alguns recadinhos para o juiz ou para a parte, ou enquanto o juiz também tinha vontade de dar um recado para o advogado ou para a parte, mas você lê de novo, relê a petição, e tenho certeza que ela vai ficar melhor e a comunicação vai ficar cada vez também melhor, né? a gente passa muito um pro outro, né? Tem um colega, né, de confiança para dizer, olha, isso aqui não está bom, aqui tu passou da conta, aqui tu tá exagerando. E a gente não vê. A gente Não vê. pode ler a nossa petição 3 vezes que a gente não vê. Aí eu passo para ele filtra e vice-versa, não é? Isso é medo de dizer, olha, é aquela coisa lendo em McCartney, né? Essa letra aqui não tá boa, essa música não tá, esse acorde aqui não tá legal. Cores muito fortes, e a gente, e família tem muito isso, né? A gente atua muito no direito de família, tu tem aquela hora que tu quer, o cara não tá pagando a pensão, o cara não tá visitando um filho, tu quer alfinetar, tu quer ser um pouco mais, tu quer resolver aquele problema de cunho até moral, mais moral do que jurídico, né? E às vezes a temperança é recomendável, né? Você não é você que vai mudar aquela pessoa, que você falou que é perfeito, eu não vou mudar essa pessoa. Mas eu posso fazer ela ver que ela está errada, que ela está tendo uma conduta exagerada, histriônica demais. E eu acho que a gente vem de uma geração anterior à nossa, você é um pouco mais jovem, que isso era bacana. Isso. O bom advogado era aquele que gritava mais alto, quer dizer, todo o processo virava júri, né? Mesmo os processos mais... Eu falo isso para os meus alunos. O processo não pode ser um constante tribunal do júri. Tem espaço para cada tipo de atuação, de comunicação. A comunicação, não adianta você querer se comunicar em uma ação civil, por exemplo, da mesma forma que você se comunica quando você está num júri falando para pessoas da sociedade que são leigas em relação ao direito, né? Então a comunicação é completamente diferente. A comunicação que você tem com o seu cliente quando ele vai te contratar, quando você vai explicar um instituto jurídico para ele, é diferente da comunicação que você tem, por exemplo, e estabelece com o juiz ou com o promotor em uma discussão jurídica. E aí uma discussão jurídica de alto nível, com respeito, não com grosserias, né? Então eu acho que isso é importante e é um exercício também diário que nós temos que fazer.
Eu acho que o cinema trouxe um pouco isso também, né? O cinema, sobretudo o cinema americano, que a gente cansou de ver, sempre aqueles julgamentos, aí o cara entra, protesto e entra com uma prova que vira tudo. Isso não acontece na vida real. A vida real é bem ordinária, bem comum. Né? Uma audiência ela pode durar 5 minutos e resolver tudo, ela pode durar 6 horas e não se resolver nada. Né? Então isso tem também... E eu acho que tudo depende da postura dos advogados, né, Christian? Os advogados que fazem a justiça no primeiro momento. Pelo menos são os primeiros juízes da causa, né? São. O traje é nossa, né? E eu acho interessante porque eu dou esse exemplo para os meus alunos também. E eu acho que em algum momento todo mundo vai se deparar com isso. Não sei se já aconteceu com vocês. Não vocês ali sofrendo na pele, mas ou alguém já deve ter comentado isso. O seguinte cenário da sala de audiência. Estão lá o juiz, os advogados, as partes. E aí, muitas vezes, quando termina a audiência, a impressão que se dá é que uma das partes passou a confiar ou a gostar mais do advogado da parte contrária do que do seu próprio advogado. Por que isso muitas vezes acontece? Porque aquela situação, imagine, Flávio, que essa situação com o promotor, com a promotora, tivesse sido com o advogado da parte contrária. E o advogado grita. E na hora que a pessoa, cliente dele ou o cliente dele vai falar, você como advogado da outra parte, você presta atenção no que aquela pessoa está falando, escuta ativa, e aí todas aquelas técnicas de mediação, e você consegue estabelecer e aumentar o canal de diálogo com ela. Geralmente, nesses cenários, primeiro, você começa já a construir um cenário favorável para um acordo, porque aquela pessoa vai te ouvir mais, porque é uma questão de reciprocidade, que é natural, e provavelmente ela vai sair da audiência com essa sensação. Ou você vai sair, ou o seu cliente, ou o juiz vai olhar e falar assim, mas parece que a dona Maria passou a ouvir mais o advogado da parte contrária do que seu próprio advogado. E isso acontece quando o advogado tem esse perfil, né? Um perfil mais conciliador, um perfil de profissional que ouve melhor, que fala com educação, que trata bem. Então, eu acho que em qualquer área do direito, mas isso é muito mais, talvez, forte no direito de família, né? E das sucessões também, em algumas ocasiões. Eu acho que é um exercício que nós temos que fazer. Eu acho que a advocacia melhorará consideravelmente quando os advogados entenderem isso. Claro, se aplica ao juiz, se aplica muito ao juiz. Nós sabemos que, infelizmente, há magistrados ignorantes, que querem usar aquele status ali que ele tem, ou aquela sensação que só ele enxerga de absoluto poder e de uma disparidade ali em relação aos outros atores processuais. Essas pessoas precisam ser educadas, e muitas vezes a educação vem nesse espelhamento. Ela vai olhar para você e fala assim, caramba, ele não precisava ter esse comportamento, ele foi tão gentil comigo, por que eu gritei? Por que eu elevei o tom de voz, né? Então, acho que é um exercício diário. Eu digo que tem sempre a hora do travesseiro, né? A hora do travesseiro, você tá com você mesmo ali, nos seus pensamentos, é a hora que vem a culpa por alguma coisa que você fez ou não fez. Acho que esse momento todo mundo tem, não há como escapar dele, né? Outra perguntinha de bolsa aqui, Jailton, é o seguinte, você num certo momento da sua vida recente, no final do mês teve um contra-cheque, no outro mês você não teve. Né? Uma das coisas mais desafiadoras para o jovem advogado, a gente fala muito com os jovens advogados aqui, é a questão da cobrança de honorários. Né? A OAB tem uma tabela, que você conhece bem, nós também, e a gente vê alguns colegas relatando em grupos de WhatsApp a dificuldade de, no começo, cobrar um certo valor, né? Ou chegar num valor interessante de honorários para uma causa importante. Que recado você daria para esse jovem advogado? A gente sabe que a gente aplica a tabela, muitas vezes a gente nem aplica mais, porque já tem um tempo de advocacia, você tem a sua autoridade, é um nome conhecido, então há mais facilidade de ser procurado por um certo tipo de cliente, que teoricamente pode arcar com honorários acima da tabela. Mas e o jovem advogado que está começando hoje, né, vai começar ano que vem, que está terminando o curso agora no final do ano? Como romper esse tabu da cobrança de honorários, de olhar no olho de um cliente, como eu digo para os alunos, e falar um valor que você nunca viu na vida, mas que é o que vale aquela causa, e mesmo que ele venha parcelado, vai ser muito bom. Como é que você lida com isso? Com os alunos e com os clientes também. É um desafio para o jovem advogado. Eu acho que eu sofri muito isso no início da minha advocacia, sofri muito, e perdi muitos clientes também, e aí é difícil, né? E o travesseiro também cobra, né? Nossa, eu precisava tanto desse cliente. Mas não há fórmula mágica. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria o seguinte, hoje é muito importante que esse jovem advogado tente
da forma mais rápida possível, construir um nome e gerar nas pessoas, no público em geral, aquela sensação de autoridade. Daí a importância de se especializar. Uma coisa que há muitos anos nossos professores já falavam, mais recentemente, cada vez mais, né? É a importância de você se especializar. Então, você já definir o seu nicho, ou nichos e subnichos de atuação e tentar construir essa autoridade. Então, isso pode começar com as redes sociais, ao invés de você ficar discutindo política e religião, nada contra quem discute política e religião, mas talvez seja interessante você falar para o seu público. Você não precisa falar com o juridiquês, porque seu público não conhece o direito. Então, você vai falar, olha, o seu vizinho invadiu o seu terreno, você sabia que é possível? Então, se você quer atuar no direito imobiliário, você começa a falar um pouquinho sobre posse, sobre invasões de terras. Está com problema para regularizar um imóvel? Sabe aquele contrato de gaveta? Sabe que ele também pode ter validade para... Você pode conseguir, com um bom profissional, regularizar isso? Então, você começa a criar essa autoridade. Eu acho que para você cobrar honorários maiores, quando você gera essa autoridade, eu acho que isso facilita. Antigamente, o que o profissional tinha que fazer? Partir para pós, para o mestrado. Sim. Era importante se você quisesse ter autoridade. Hoje você não precisa, claro, que eu acho importante também, dentro desse campo científico, né, da academia, você quer ser um professor melhor, quer entrar em um grande escritório, quer fundar o seu escritório, quer ter um currículo mais robusto, tá tudo certo. Mas o jovem advogado, ele não tem tempo, né, para fazer uma pós 2 anos, depois mais uns 3, 4 anos de mestrado, ou nem dinheiro. Então, acho que construir essa autoridade é você escrever para um artigo ali em um blog, criar o seu blog, você dar entrevista na rádio da sua cidade, na TV local. Isso você consegue aplicar em qualquer cidade do Brasil. Nós estamos em Brasília. Brasília é uma cidade grande, aqui é uma selva, realmente, grandes advogados. No interior também temos, mas no interior, por exemplo, você pode ali começar a dar aula em uma faculdade, ou na sua rede social, você começar a falar sobre aquele tema. Eu acho que gerar autoridade é muito importante nesse início para cobrar. Pode pegar... Aí muitos me perguntam assim, professor, eu escolhi o nicho, sei lá, direito das famílias, direito de família e sucessões. Mas surgiu um litígio imobiliário. Eu posso pegar? Você deve pegar, você não vai deixar dinheiro na mesa. Lógico. Agora, você tem condições de atuar nessa área? Então você sabe o campo em que você está pisando? Sei, eu tenho condições de estudar, consigo fazer essa ação. Então você vai pegar. E aí, claro, você vai ter que ter jogo de cintura aí no momento para mostrar para o seu cliente que você domina aquele assunto. Porque se o cliente olhar para você gaguejar, eu vou pensar melhor sobre isso, eu acho que o primeiro contato ali é o que vai, de fato, definir. Se o cliente te ouvir e você explicar para ele a situação e mostrar alguns caminhos possíveis sem entregar o jogo, senão ele vai lá contratar o que cobra R$50, R$100, e já com a fórmula pronta, aí você vai perder. Mas mostrar para ele que você, de fato, sabe como resolver, ou pelo menos sabe quais são os caminhos possíveis para que aquele problema seja resolvido, eu acho que já é um bom caminho para você cobrar. É aquele negócio, né? Você vai pro plano de saúde, a gente conhece esse problema aqui em Brasília, né? Eu preciso desse profissional. Aí você liga lá, aceita o plano? Não. Aceita o plano? Não. Aceita o plano? Não. Aí você já dá mais valor para esse tipo de... Parece que você já dá mais valor para esse tipo de profissional. Aí encontrei um que aceita pelo plano. Aí um amigo meu falou assim, olha, eu consultei com fulano, ele cobra R$1.000 a consulta. Mas ele sabe. A probabilidade de você não ir pro cara do plano e pagar os R$1.000 do outro é muito grande. Não estou falando que você vai fazer isso, mas há uma probabilidade maior. Então, quando tem essa questão da autoridade que você consegue gerar, isso já é um caminho para você quebrar algumas objeções do cliente na hora de ele pagar o preço que você está pedindo. Uma coisa que eu falo também, Joelton, durante a faculdade, isso eu falei para minha sobrinha outro dia, que está prestes a entrar, e para outras pessoas também próximas, assim, você tentar já se tornar, de alguma forma, relevante durante a faculdade. Quer dizer, os congressos estão acontecendo. Você está aqui cursando a faculdade em Brasília, vai ter um congresso de direito de família. Vai lá. Mas ninguém me conhece. Senta lá e assiste as palestras. Né? Você vai estar com um crachá. No final da palestra você vai falar com o professor, você vai conversar com o palestrante, vai comprar o livro, pegar um autógrafo, já passa a segui-lo. Quer dizer, como durante a faculdade você faz parte de um grupo de estudos, faz parte de um... Né? Vou ter que ir lá na faculdade sábado de manhã, vai. Melhor do que encher a cara. Não... Ô, Christian, até me surgiu aqui. Hoje nós temos uma nova advogada assistente
que ela me conheceu num evento que nós estávamos. Foi uma palestra do IBDFAM. Uhum. Eu voltava da minha recuperação, lembra? Lembro. Da doença que eu tive. E ela estava lá, tirou fotos. Depois ela mandou mensagem: Flávio, você me dá uma oportunidade um dia? Falei, ficarei atento às oportunidades. Sim. E a oportunidade surgiu. Apareceu. Se ela tivesse ficado em casa, não tivesse ido na nossa palestra, acho que foi uma palestra minha e do Jailton, você não estava nessa, Christian, ela não estaria conosco. O que eu acho? Veja se concorda comigo. Tudo tem a ver com postura. A postura perante a autoridade, a postura perante o cliente, a postura perante as redes sociais. Ter a certeza que você ser confrontado na sua ideia não significa que você está sendo afrontado. Uhum. Então, eu vejo o Jailton muito atento e muito participante nas redes sociais. E eu vejo alguns advogados que, nada contra também, que exibem situações de aquela virada, né, com a cerveja, a língua para fora, tudo bem. Mas eu acho que o direito ainda tem uma certa liturgia. Tem. Concorda comigo? Espera-se de nós um certo comportamento. Né? Você não é proibido de beber, de escutar rock and roll, não é isso. Né? Poxa, o Caniço foi meu colega de faculdade, saudoso baixista dos Raimundos, estava lá na faculdade. A banda começou a fazer sucesso, ele deixou a faculdade, mas ele fazia direito. Né? Acho que há uma... Não é, de novo, não é prepotência, não é pedantismo, mas... exige-se de nós, né, um certo sacerdote. Do magistrado nem se fala. Né? Você vê um magistrado num bar, muitas vezes o leigo vai pensar, olha, tá lá julgando meu processo e tá bebendo no final do tempo. Como se não fosse ser humano. Como se não fosse um ser humano. Mas exige-se de nós uma certa seriedade, uma certa... vocês são os chatos. Né? Tu tá numa conversa de família, roubaram meu carro. Tá, mas houve emprego de violência? Não, então não foi roubo. Uma coisa, vocês são os chatos? Somos, porque a gente sabe. Eu falo isso para os alunos, nós temos que ser um pouco mais chatos, mas é porque a gente conhece um ramo. Né? Vocês estão aqui estudando, pagando uma fortuna, muitas vezes na faculdade privada, para chegar nesse conhecimento, para não usar, para renegar. A gente vê alunos de direito, o direito não presta, o Supremo não presta. Para de jogar pedra no próprio telhado. Exato. Né? Tal ministro é isso, tal ministro é aquilo, porque é de esquerda, porque é de direita, porque teve uma posição contra esse ou aquele presidente. Gente, o que a gente faz? Recorre, fala nos autos, tem que sair para a rede social, falando mal de juiz, mal de magistrado, mal de colegas. Né? A gente está tocando fogo dentro da casa. Né? Isso é uma coisa que tem que se pensar também, e é uma coisa para passar para os alunos. Né, Jailton? E eu acho que, e ainda mais hoje com as redes sociais, nós temos, uma boa parte da população tem uma vida digitalizada, a vida digital. Nós temos a vida física e a vida digital. Então, quando você tem em uma comarca, ali em uma cidade, advogados já ali mais conhecidos, muitas pessoas já vão buscar esses profissionais, porque já conhecem esses profissionais, o currículo, a história, aquele boca a boca que ele é sempre muito bom, né? Porque alguém teve um serviço que foi prestado por você. Mas nós temos muitas pessoas que não conhecem, que sabem que há vários advogados ali na cidade, mas precisam encontrar um e não tem nenhuma referência. E eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, para os jovens advogados hoje. Essas pessoas não vão buscar esses advogados nas ruas. Ninguém hoje sai à rua procurando uma placa escrita advogado de família. Sim. Não, você vai na rede social. Então, se a pessoa tem a referência, me falaram muito bem do Christian, me falaram muito bem do Flávio, então tem um telefone? Tenho, vou ligar. É diferente. Ou então, eu preciso de um advogado. E agora? Muitas pessoas não perguntam para ninguém. Elas saem em busca, a pessoa pega o Instagram, deixa eu olhar aqui. Aí eu faço o seguinte exercício com os meus alunos. Vamos imaginar dois perfis de advogados. A pessoa está em busca de um. Clicou, fulano de tal, advogado. Clicou lá, aí tem lá a virada do copo, tem lá aquela cena, um monte de latinha empilhada aqui, fazendo assim. E aí, beleza, esse aqui eu não encontrei nada. Outro, fotos mais formais, fotos mais pessoais, são fotos com o filho ou com os pais, em um ambiente de família, que é bonito de ver, né? É diferente daquela cachaçada, da rave, da festa, do Luan Santana, né? Que foi. E aqui fazendo uma provocação pro Adorei. Santana. Ele adora, né? Adoro. Gosta muito. Ele ouve, né? Então, mas um show lá do Capital, né?
Então, e aí ele olha para o advogado e tem lá o advogado falando coisas interessantes, decisões recentes que interessam a sociedade. É claro que ele vai atrás desse advogado, porque eu passei por isso procurando um arquiteto. Eu precisava de um arquiteto no interior, que a gente estava fazendo a reforma, a gente queria um arquiteto. Aí procurei. Aí eu tinha um nome em mente e fui. Quando eu cliquei lá, só tinha foto de viagem. Falei, ó, se essa pessoa fosse agente de turismo, eu a contrataria. Mas ela é uma arquiteta, eu não vi nenhum projeto. Aí o Instagram, não sei se vocês sabem, mas o Instagram, quando você coloca o nome de uma pessoa lá, geralmente aparecem outros perfis relacionados, ou de pessoas que moram na mesma cidade, ou que têm a mesma profissão. E aí eu vi lá outras pessoas, outros arquitetos na mesma cidade. Quando eu cliquei no próximo perfil, eu me surpreendi, apareceu o perfil da pessoa com um monte de projeto, um mais lindo que o outro. Olha aí. Contratou e levou um rímel de dinheiro que ela me cobrou naquele projeto. Ou seja, eu paguei por aquilo e não... No interior a gente fala, vai me dar uma facada, né? Vai arrancar um rim. E ela me levou porque eu não pensei duas vezes. Sabe, quando você olha o profissional e fala assim, esse profissional tem credibilidade ou ele tem autoridade, porque eu só vi projetos aqui. Então, eu contratei. Não pensei, porque eu não tinha muito tempo para procurar outro, e às vezes a parte não tem... O prazo está correndo, não precisa contratar um advogado. Certo. Então, é preciso pensar nisso, e a gente precisa utilizar essas ferramentas digitais hoje a nosso favor, né? A nosso favor. Perfeito. Jailton, qual é o ramo do direito, na sua opinião, que todo mundo precisa saber? O mais importante, sem desmerecer os outros. Nossa, aí eu fico em uma saia justa aqui. Assim... Eu vi uma publicação sua que eu me espelhei, que eu concordei 100%. Então vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: seja qual for o seu nicho de atuação, pode ser família, sucessões, imobiliário, ambiental. Se ele não for penal, o advogado precisa dominar o processo civil, na minha opinião. Porque se ele for atuar em juízo, é o instrumento de trabalho dele. Que ele pode ser muito bom no direito material, mas se ele escorregar no direito processual, nós sabemos aqui que às vezes uma escorregada no processo pode jogar ali fora o direito do seu cliente, né? Então eu tenho para isso no plano processual, quando a gente precisa de fato ajuizar uma ação. Se o seu ramo não for o direito penal, você precisa conhecer o processo civil, porque as regras do jogo estão ali. E aí eu ainda completo dizendo, quem domina o processo civil, domina as regras do jogo. E se você domina as regras do jogo, você tem muito mais chance de ganhar aquele jogo. Mas é claro que o profissional do direito, principalmente o advogado, eu sempre digo, tem um nicho de atuação e conheça o processo civil, porque você vai precisar do processo civil. Então eu acredito muito nisso. Tem algum curso seu? De processo civil? Tem, a Escola Prática de Processo Civil. Fale a respeito. Obrigado pela oportunidade. Vou falar rapidamente. Eu idealizei a Escola Prática como uma escola que ensina todo o processo civil, da inicial até a atuação perante tribunais superiores, só que dentro de uma perspectiva prática, né? Então lá nós falamos sobre intervenção de terceiros, mas nós falamos como aplicar isso na prática, tutelas provisórias, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós passamos por todo o processo civil, sempre falando de forma prática, como atuar na prática. Então daí surgiu a Escola Prática. Eu faço convite para quem ainda não conhece. Eu sempre falo sobre a escola lá no meu perfil, é só ir lá, me mandar um direct, que eu mando lá a página para você ter a descrição, para ler lá a descrição, mas é muito legal e é um curso que eu tenho assim, um carinho, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, me orgulho muito desse projeto, que tem ajudado realmente muitos advogados, porque nós vivemos hoje com um dilema, né? O jovem advogado não tem experiência. E muitas vezes o advogado mais experiente estudou pelo CPC de 73 e a vida, que a gente está falando do tempo, o dia tem 24 horas. Sim. Muitos até hoje não fizeram uma revisão do processo, não estudaram um novo código, que já não é mais tão novo assim. Então, o processo hoje tem esse desafio, né, para o profissional. Os mais jovens precisam saber como aplicá-lo e os mais experientes, muitos deles precisam realmente se atualizar para poder aplicar esse novo código na prática. 100% digital vai substituir completamente o tete-a-tete? Eu acho que não. Precisamos ainda desse... Nós dependemos, eu acho, que do relacionamento físico, né? Eu acho que Te assusta esse nome? Me assusta esse nome.
100% digital. Me assusta um pouco. Parece que a gente não vai se encontrar mais. Me assusta um pouco e eu acho que nós percebemos isso com a pandemia. A pandemia, ela enclausurou as pessoas, né? As pessoas ficaram ali presas dentro de casa durante um bom período e com medo de sair de casa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E só que ao mesmo tempo nós percebemos o seguinte, que eu acho muito difícil a gente viver sem o contato com as outras pessoas. E no mundo profissional, de uma forma geral, na advocacia, no mundo jurídico, em qualquer outra área, eu acho que esse tete-a-tete, essa comunicação presente, fisicamente, ela é muito importante. Porque esse olho a olho, eu conversar com você, olhando nos seus olhos aqui e trocando essa energia, ela fortifica, sabe? Eu acho que é diferente de eu fazer uma reunião virtual, em um ambiente virtual. Eu acho que a ideia assim, de confiança, ela não é a mesma quando nós temos esse contato, pegar, apertar a mão, tomar um café ali, conversar, ouvir a pessoa, o tom de voz, sabe? Eu acho que nada vai substituir isso. E o advogado, porque estamos falando aqui, né, para muitos advogados, o advogado que tiver isso em mente, tiver essa consciência, eu acho que ele vai utilizar esse boom do mundo digital também a seu favor nesse relacionamento, porque nós estamos criando hoje, nós não, mas está surgindo uma geração que não sabe o que é isso. Está surgindo uma geração que difícil, vai ter muita dificuldade na hora de fechar um contrato presencialmente, na hora de conhecer uma pessoa e se relacionar com aquela pessoa, ou a nível de amizade, ou de namoro, ou um futuro casamento. É uma geração que vai ter muita dificuldade nisso. Então eu acho que quem desenvolver essa habilidade de continuar acreditando que, de fato, o contato físico, as relações humanas no mundo físico, se a pessoa continuar acreditando que essas relações são importantes para o nosso crescimento profissional, pessoal, desenvolvimento da humanidade, essa pessoa tem muito aí a contribuir também com a sociedade. Então, eu acredito que nada substitui o ser humano, a empatia, os sentimentos, né? Eu acho que isso é criação de Deus. Não é do homem, não é da máquina, né? Então, acho que é por aí. Dr. Flávio Grutti. Eu tenho clientes que eu nunca vi pessoalmente. Isso já tem acontecido. Eu já fui abordado por cliente na rua. Oi, Flávio. Flávio, eu sou fulano. Mas você é tão diferente, né? Até são os filhotes. Você é tridimensional, né? Eu não sabia que você era tridimensional. Não, Flávio, subimos a régua, né? Sim. Esse podcast, sim. níveis estratosféricos, Sim. você diria? Fomos nas alturas agora. Obrigado. Jailton, eu te conheço melhor um pouco. Um cara dotado de uma capacidade, assim, absurda. Um cara que hoje é importantíssimo no cenário nacional, tanto na área da docência quanto na área do próprio exercício da advocacia, da magistratura. E o que é mais bonito, quem convive com você sabe, eu acho que vocês aqui hoje conseguiram perceber, é que você se mantém linear naquela humildade. É um homem humilde, é um homem que não subiu o sucesso na cabeça, seguido por quase 200 mil pessoas, não foi comprado, orgânico. Realmente você é um ser humano que Deus colocou aqui na Terra, aqui no Distrito Federal, que faz a diferença, principalmente para nós advogados, nós juristas, que às vezes estamos sem rumo. Te ouvir, aprender contigo, faz muito bem. Quantas pessoas que falam assim, Flávio, eu vi que você é amigo do Jailton. Poxa, manda um abraço para ele, diga a ele que ele é importante na minha vida, que ele está fazendo a diferença. E eu estou aqui transmitindo o que muitas pessoas me falaram. Agora mesmo, no domingo, eu tive no aniversário de uma amiga, 3 advogados me abordaram. Você conhece o Jailton? Eu falei, estarei com ele. Então, fala para ele que ele é importante na nossa vida. Então, parabéns, eu fico muito agradecido de você ter aceitado o nosso convite e futuros projetos em vista, se Deus quiser. Obrigado. Para mim foi uma alegria participar desse podcast e conhecer agora no mundo físico, sim, né? Tridimensional. O Christian, o Flávio já é um querido amigo, né? E eu sempre aprendo muito com você, a cada conversa, a cada mensagem, ainda que mensagens curtas ou não, né? Sempre é um aprendizado e pode ter certeza que você é uma pessoa pela qual eu nutro um carinho muito, muito grande. Muito obrigado. E muito obrigado pelas gentis palavras.
A sorte do nosso público é que eu sou aquariano, então minha esposa fala que o meu coração é de gelo e eu não choro. Você nunca chorou, porque senão eu já estaria em lágrimas aqui pelas gentis palavras e agradeço. Sei que é de coração e a recíproca é verdadeira. E agradeço mais uma vez pelo convite. Tenho certeza que esse projeto que vocês desenharam, estão executando, é um projeto, além de ser um lindo projeto, evidentemente é um projeto que gerará muitos frutos, principalmente para quem acompanha, para quem assiste, porque nós extraímos daqui muitos conhecimentos e muitas lições, não só para a profissão, mas também para a vida. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, espero voltar em breve. Ah, com certeza. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu perfil do Instagram é o @prof.jailtonlopes, Jailton com Y, Jaylton Lopes. @prof.jailtonlopes. Esse é meu perfil do Instagram. Lá eu compartilho dicas diárias, né, jurídicas e pensamentos, reflexões. Então estão todos convidados ali a me acompanhar e interagir comigo de alguma forma, que é um outro ambiente, é a digitalização da minha vida ali também. É isso aí, meus amigos. Então estivemos aqui no nosso programa número 02 do podcast Grutefetter, hoje com o professor Jailton Lopes. Em breve teremos novos programas aqui com meu querido amigo Flávio, sempre já com hoje a régua subiu. A gente vai tentar subir mais um pouquinho sempre para trazer a você o melhor conteúdo. Clique aí no sininho o sininho para seguir. Eu não estou acostumado com isso aí. Siga, né, no sininho e compartilhe com os amigos, porque aqui é conteúdo de alta qualidade. Obrigado. Jailton. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Parabéns, seu Flávio. Boa entrevista.